A grande questão que vai guiar a nossa conversa é exatamente essa. E se a ciência genética moderna, com todos os seus avanços, acabasse apontando para um único casal como origem de todo mundo? Parece até roteiro de ficção, eu sei, mas vamos ver o que os dados genéticos de verdade têm a nos dizer sobre isso. Ok, para a gente começar a entender essa história, a gente precisa saber como é que os genetistas fazem para seguir esses fios ancestrais, né? É como um trabalho de detetive genético. E a chave do mistério está em duas linhagens bem específicas. Uma delas segue a nossa ascendência só pela linha da mãe e a outra só pela linha do pai. E o legal é que, seguindo essas pistas, a gente chega num ancestral masculino e num ancestral feminino comuns para todo mundo. Olha só que interessante. Para seguir a linhagem da mãe, os cientistas usam uma parte do nosso DNA chamada DNA mitocondrial. Sabe por quê? Porque ele passa praticamente intacto de mãe para filhos. Isso leva a uma figura que eles apelidaram de Eva mitocondrial. Já para a linhagem do pai, a pista é o cromossomo Y, que só os homens têm e passam para os filhos homens. E seguindo esse rastro, a gente chega no Adão, cromossomo Y. E o ponto central, a parte mais incrível, é que os estudos genéticos confirmam toda a humanidade que existe hoje desce desses dois indivíduos. Essa história toda ganhou muita força lá em 1987. Um estudo pioneiro da pesquisadora Rebecca Cann falou pela primeira vez da tal Eva mitocondrial. E, segundo esse estudo, ela teria vivido há uns 200 mil anos, provavelmente na África. Essa data, 200 mil anos, virou a versão oficial por muito tempo. Só que, e aqui tem um grande só que, essa data era baseada em modelos teóricos e não numa leitura direta dos dados genéticos. E é exatamente aqui que a história dá uma virada, e fica fascinante. Porque uma nova descoberta começou a bagunçar essa linha do tempo, a questionar tudo. E o culpado por essa reviravolta? Uma coisinha chamada relógio molecular. Pensa no relógio molecular como um cronômetro genético. É isso. Ele mede a velocidade com que as mutações, que são pequenas mudancinhas no nosso DNA, vão aparecendo de geração em geração. Então, se a gente contar quantas diferenças existem entre duas linhagens, dá para estimar há quanto tempo elas tiveram um ancestral em comum. A velocidade com que esse relógio corre é a chave de tudo. E aqui a coisa começa a ficar tensa. Lembra do estudo de 87, dos 200 mil anos? Ele usava modelos teóricos, tipo o registro fóssil, para calibrar a velocidade do relógio. Mas aí chegaram os anos 90 e os pesquisadores fizeram algo diferente. Eles foram observar, na prática, em famílias de verdade, qual era a taxa de mutação. E a surpresa? Acharam uma taxa muito, mas muito mais rápida do que se imaginava. Em 1997, um estudo enorme do Dr. Parsons e sua equipe bateu o martelo. Eles confirmaram, na prática, essa taxa de mutação super acelerada. Beleza, isso nos traz para o coração da nossa análise. A pergunta de $1 milhão é: o que acontece quando a gente pega essa velocidade nova, essa que foi observada na vida real, e aplica nos mesmos dados genéticos? Bom, a resposta foi, para dizer o mínimo, chocante. A linha do tempo simplesmente desmoronou. Aqueles 200 mil anos viraram pó. Usando a taxa de mutação real, aquela que a gente pode ver acontecendo, a data para nossa ancestral comum despencou para aproximadamente 6.500 anos atrás. 6.500. É uma diferença brutal. E olha, isso não é alguém de fora falando, não é interpretação nossa. São os próprios pesquisadores que chegaram a essa conclusão. Eles escreveram isso com todas as letras num artigo publicado na Nature Genetics, uma das revistas científicas mais respeitadas do mundo. A citação é direta. Usar nossa taxa empírica resultaria em uma idade do ancestral comum de apenas cerca de 6.500 anos. Preto no branco. E eles sabiam que tinham um problemão nas mãos. Na mesmíssima frase do artigo, eles admitem que essa data é claramente incompatível com a idade conhecida dos humanos modernos. Ou seja, eles mesmos disseram, olha, os nossos dados da vida real estão dizendo uma coisa, mas a teoria padrão diz outra completamente diferente. É uma contradição gigantesca, apontada pelos próprios cientistas. E, para não parecer que foi só um estudo perdido, não foi. No mesmo ano, 1997, saiu outro artigo em outra revista importante. E, adivinha? Eles chegaram na mesmíssima conclusão matemática. Ao analisar a diferença entre as taxas, eles também afirmaram que a velocidade de mutação observada na prática aponta para uma Eva de cerca de 6.500 anos. Tudo isso faz a gente pensar, né? Será que esse padrão de uma origem bem mais recente, partindo de um único ponto, é uma coisa só nossa, dos humanos? Ou será que, se a gente olhar para outros animais, a gente encontra a mesma história? Então, vamos pular para 2018. Dois pesquisadores, Stockel e Taylor, fizeram um estudo, numa escala absurda. Eles analisaram o DNA mitocondrial de milhares de espécies de animais. E os resultados são de cair o queixo. Primeiro, 90% das espécies que eles estudaram parecem ter surgido mais ou menos na mesma época que os humanos.
E segundo, e talvez mais incrível ainda, a genética de cada uma dessas espécies também apontava para um único casal fundador. E é aqui que o material que a gente está analisando propõe uma interpretação diferente. A visão tradicional da evolução é como uma grande árvore, com todas as espécies se ramificando devagarinho de um ancestral comum. Já a interpretação alternativa que esses dados sugerem é mais parecida com um gramado com várias origens distintas. A sugestão do material é que essa origem simultânea de espécies, cada uma vinda do seu próprio casal fundador, se alinha mais com um ato de criação do que com uma evolução gradual. No fim das contas, a gente fica com essa pergunta martelando na cabeça. Como é possível que duas visões da nossa história sejam tão, mas tão diferentes, sendo que as duas se baseiam em dados científicos? De um lado, uma data baseada em modelos teóricos, do outro, uma data baseada na observação do que acontece na vida real. É uma pergunta que vai direto ao ponto de como a gente interpreta as pistas do nosso próprio passado.